A partir de agora, você fica com o programa Desperte a Sua Mente, o seu bem-estar, unindo o coaching e a espiritualidade, além dos animais de poder e muitos exercícios para a sua mente. Apresentação, Robson Campos. Apoio, Filosofia Zen, www.filosofiazen.com.br. Arro! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robson Campos em mais um programa Desperte Sua Mente. Bom, aqui no nosso canal do Filosofia Zen, www.filosofiazen.com.br, e convidando vocês também a conhecerem nosso portal de cursos em www.filosofiazencursos.com.br. Bem, o tema dessa semana eu vou falar um pouco sobre Mindfulness, ou a técnica da atenção plena. Bom, inicialmente eu quero falar com vocês sobre como que é a relação que hoje nós temos com o ser e como que era antigamente. Bom, hoje o ser humano ele tem uma relação da seguinte forma: para ele importa mais o ter, o fazer, e o ser é uma coisa que ele não está preocupado, ele não se dá tempo para isso. Nós estamos num mundo excessivamente materialista. E aí, o que se vê como realidade hoje é um mundo material, é um mundo objetivo. E o que se vê como fantasia, ilusão, é o chamado espiritual, ou seja, um mundo subjetivo. Só que na antiguidade, desde os registros xamânicos antigos, até as origens de cada povo, as origens gregas, romanas, egípcias, indianas, chinesas, etc, 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 que remontam de milênios atrás, a realidade para o ser humano era justamente um mundo subjetivo e não um mundo objetivo. E o que acontecia? Eles tinham uma crença muito forte no mundo espiritual, na vida espiritual, no pós-morte, na vida após a nossa vida, né? Bom, essa crença, lógico, que possui algumas singularidades, não é assim algo do tipo, eu vou desencarnar, eu tenho um mundo espiritual, onde eu estou evoluindo. Não, eles tinham logicamente suas crenças em deuses, em panteões, né? Lógico que havia toda uma cultura ligada à espiritualidade. Lógico que cada povo tinha também em si a sua crença em comum. Enquanto, por exemplo, os indianos acreditavam naquele panteão de milhares de deuses, os egípcios tinham seus deuses antropomórficos, que também eram como se fossem seres espaciais. Você tinha o deus do sol, Ra, você tinha Anubis, Osíris, Ísis e assim por diante. Você vai nos gregos, que eram deuses em forma de humanos, com seus defeitos e qualidades tanto quanto os seres humanos e assim por diante, tá? O que acontece é o seguinte: como eles acreditavam muito na vida espiritual, para eles, o que era a ilusão? O que era o ilusório? Era justamente o mundo material. Este mundo que a gente pode tocar, esse mundo, para a grande maioria das culturas antigas, este era o mundo ilusório. E o verdadeiro mundo era o mundo espiritual. Então você vai, por exemplo, pegar a cultura egípcia, você vai ver que quando você morria, você ia até o tribunal de Osíris, aonde seu coração era pesado na balança, junto com a pena de Maat. Se o seu coração tivesse um peso desproporcional ao da pena, que é a pena das virtudes, você seria destruído. Se você tivesse um coração equivalente à pena das virtudes, você iria para um além, para onde você teria o paraíso. Os gregos também tinham muito essa cultura do após-morte forte,
no conceito de Hades. Hades, o deus chamado Plutão, Hades, que também era chefe que reinava no subterrâneo, de mesmo nome, Hades. Lá possuía o Tártaro, que seria as fossas infernais, e você teria também os Elísios, que seria o campo do paraíso, tudo dentro do Hades. Você vai ter, por exemplo, os indianos com a cultura da deusa Maia. Então você vai ter toda uma ideia de que Brahma, para depurar nossos seres, ele cria a Prakriti, que é a natureza. Então essa natureza objetiva que nos rodeia, que é o Prakriti, é representada por Maia, que nos encobre através de seus véus a nossa realidade, a verdadeira realidade. E qual seria a verdadeira realidade segundo os indianos? Seria justamente a realidade espiritual, a realidade do ser. Este ser que vem aqui pilotar este carro, que é o nosso corpo, ele vem, entra aqui, só que ele é encoberto pelo ego. E esse ego aqui, ele está ligado ao mundo sensório. Então, veja bem, nós estamos aqui para aprender a melhorar nosso ser com relacionamento com esse mundo sensório. Então a pessoa precisa comer, isso é normal. Só que acontece, ela começa a exagerar no comer, então ela cria vícios e compulsões na comida. Ela vai pelo prazer. Um outro exemplo, eu tenho a necessidade de, por exemplo, de me refrescar numa piscina, um exemplo. Nada contra você se refrescar numa piscina. Só que o que é o exagero que a gente entra na ilusão? É achar que a piscina é a nossa vida. Então, por exemplo, em vez de eu trabalhar, de eu estudar, eu vou querer ficar todos os dias, pelo resto da minha vida, me refrescando numa piscina. Isso é um exemplo bem cru. Agora um outro exemplo. Eu adoro ter um telefone, eu adoro ter uma casa, só que eu quero cada vez mais. Tudo bem, nada contra. Só que eu vou trabalhar. E quando eu falo assim, vamos estudar uma espiritualidade, vamos buscar uma meditação, não é bobagem, bobagem. E você só foca status, fama, poder, dinheiro, e etc, como se isso fosse a sua realidade. Eu ouvi uma vez dizendo, Marco Aurélio, um filósofo que foi imperador de Roma, que dizia, só é real aquilo que você leva após a sua morte. Então o teu conhecimento, as tuas honras, as tuas qualidades, os teus defeitos, isso você leva. Dinheiro, quando você morrer, fica aqui. Fama, status, títulos, diplomas, comida e etc, ficam aqui. Então o que acontece? Maia, ela vem nos iludir com seus véus e nos puxar de encontro a esse mundo do sensório. Nós temos que começar a tirar por nós mesmos esses véus através da meditação, do autoconhecimento e saber qual é a realidade do nosso ser. E aí nós vamos começar a nos desenvolver. O problema é que as pessoas, elas se desviam e vão, conforme Cristo disse, pela porta larga. E aí vão pelos prazeres do sexo, descambam a raiva, a vingança, ao desamor, ao egoísmo, ao egotismo, ao egocentrismo, a ira, a inveja, a corrupção, e etc. E o seu ser que puro e simples, que foi criado da fonte, puro e simples, ele está lá dentro apenas querendo simplicidade. Então uma vida simples é muito mais prazerosa para o seu espírito se ele puder se desenvolver e cada vez mais subir os degraus que o elevem na jornada até o oceano do infinito. Bom, esses véus, eles encobrem nossa natureza espiritual e são eles que nós temos que retirar para começar a descobrir a verdadeira vida.
por exemplo, no Bhagavad Gita, você vai ter diálogos, vários diálogos entre Arjuna e Krishna, em que o próprio Krishna fala para ele que ele tem que tirar os véus da sua mente, os véus dos seus olhos, para começar a ver qual é a verdadeira força, qual é a verdadeira energia, qual é o verdadeiro local em que nós teremos que estar no futuro. Vocês compreendem isso? Nós estamos falando de uma cultura védica, um livro que vem lá do Mahabharata, um livro antigo da tradição védica indiana. Desde a antiguidade, então, o ser humano era muito mais espiritualizado do que material. Não quer dizer que por ele ser espiritualizado ele estivesse correto, tá? Porque, como eu digo, era uma espiritualidade primitiva. Então você tinha culturas em que se fazia sacrifício a deuses, culturas em que você acreditava no deus da chuva, no deus do sol, no deus e assim por diante. O que eu quero dizer é que, para essas culturas, a grande maioria das pessoas acreditava que existia uma vida após a morte. Bom, eu vou só ressaltar rapidamente que os indianos, assim como a cultura dos chineses, bom, os orientais sempre tiveram as práticas de meditação como práticas comuns entre eles, aonde eles buscavam interiorizar, olhar para dentro e descobrir o Deus que havia dentro deles. Tá? Cristo mesmo disse, vós sois deuses. O problema é que as religiões que começaram a surgir a partir dos grandes avatares como Buda, Jesus e dentre outros, tá? Começaram a pegar essa ideia de Deus dentro e começaram a colocar um Deus fora. Começaram a fazer com que as pessoas buscassem fora. E isso foi culminando que a pessoa começou a deixar de ser religiosa para se tornar uma pessoa da religião. Então você tinha pastores, padres, etc., intermediando a religião, o caminho entre Deus e o ser humano. Isso foi separando o ser da igreja, até chegar num ponto em que a própria igreja começou a combater os avanços científicos e surgem os filósofos iluministas, René Descartes, Kant, e vão surgindo vários e vários, não dá para citar todos, mas muitos filósofos que vão dar origem a uma revolução, que é a Revolução Francesa, que começa a separar a ideia de Estado e religião, Estado laico, e subjetivamente vai surgir a Revolução Industrial, onde a manufatura começa a dar origem à fabricação através de máquinas. O ser humano, então, começa a ser moldado a deixar de ser uma pessoa espiritual para ser uma pessoa material, uma pessoa das luzes, dos séculos que vão vir. Então você tem séculos 18, 19, 20, onde há uma evolução gradual do materialismo, o materialismo científico, tecnológico, que começa a pôr como se nós estivéssemos, a busca pelo espiritual fosse um retrocesso da humanidade. E chegamos ao ponto do dia de hoje. Nós estamos numa sociedade extremamente materialista, onde o ter e o fazer é maior do que o ser. Então o ser humano, ele se tornou um fazer humano, ou um ter humano, se me permite um trocadilho. O que antes era visto como mundo real, que era o espiritual, hoje é visto como a ilusão. E o que era a ilusão, que era o mundo objetivo, o mundo material, hoje é a realidade. Então você já nasce, já é incutido em você crenças de que você tem que crescer, trabalhar, produzir, competir. Então, desde a escola, você já é criado para competir, para produzir e etc. O que acontece? Você tem hoje uma cultura em que você já acorda pensando assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer na semana que vem mesmo? O que eu tenho para fazer no ano que vem? O que eu fiz ontem? Quanto será que eu produzi? E as pessoas começam a ficar nesse fazer.
fazer. E com isso elas arrumam empregos, onde que elas precisam fazer e ganhar mais e ter mais do que o outro e cada vez mais e mais e mais. Então elas lotam os ônibus, lotam os trens. Veja bem, pausa. Tem pessoas que possuem necessidade de trabalhar, mas tem pessoas que poderiam ter vida simples e escolhem ir para vidas mais complicadas. Por que complicar a sua vida pelo simples fazer, possuir, ter, se muitas vezes nossa alma só quer a simplicidade? Uma coisa é você estar na pirâmide, precisando comer, dormir, pagar a conta, que é a pessoa que está precisando financeiramente. A outra é você estar no topo da pirâmide e você buscar sempre, insaciavelmente, suprir desejos. Vocês compreendem que muitas pessoas que poderiam viver vidas simples, tranquilas, buscam a própria infelicidade, e isso está gerando uma geração nesse mundo cada vez mais depressiva e ansiosa, que está cada vez mais presa ao passado, no que, ai, como foi bom, e cada vez pensando no fazer, e ansiosas. Então, o que acontece? Nós vivemos em função do ter e do fazer e deixamos nosso ser de lado. O que acontece? Vivemos em trânsito, vivemos querendo correr além do trânsito, vivemos em filas, reclamando e insatisfeitos, frustrados. Nós somos a época dos frustrados, consumindo comidas de fast foods, não tendo quase o prazer de cozinhar, de comer em família, de conversar enquanto come. A maioria das pessoas agora está assim, sabe? Mexendo no celular enquanto a família está junta. Tá lá, você vê a avó e o vô pondo o almoço domingo, isso é, quando pode ficar junto. Nós estamos na época da pandemia, tá, gente? Mas eu via isso antes da pandemia. Vó e vô fazendo um jantar ou almoço que seja, e todo mundo do restante olhando celulares. Em redes sociais, onde você tem mais de 1.500 amigos, 2.000, 3.000, 5.000, mas que ninguém a gente conhece realmente, que às vezes só curtem as baboseiras que você posta e não curtem coisas interessantes. Entende? Então, o que acontece? O que vem a ser, então, o Mindfulness? O Mindfulness é a união do que era a meditação milenar, é a meditação milenar criada pelos orientais, trazida para o Ocidente, incorporada pelos ocidentais e acrescentada do TCC, da psicologia, que são as técnicas comportamentais cognitivas. Então são exercícios de TCC, de psicologia, que se unem às práticas de meditação já orientais, que buscam lhe trazer a um estado de presença. Eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre o xamanismo, sobre o estado de presença. O que é o estado de presença? É estar aqui, agora, no presente. Sair do excesso de passado, sair do excesso de futuro e estar aqui. Então, se eu estou agora conversando com vocês, eu presto atenção na minha coluna que está doendo, está mesmo um pouquinho. Eu presto atenção se está calor, se está frio, se estou com fome. Eu sinto as sensações do meu corpo. Eu não apenas estou gravando com vocês. Eu estou gravando com vocês, estando no momento presente, sabendo tudo o que está acontecendo ao meu redor, ouvindo os sons, sentindo os cheiros, enxergando o meu ambiente. Isto é, eu saio do automático. Então, o estado de presença xamânico é você sair do automático e estar presente no momento. Isso vai tornando você uma pessoa com presença. Já ouviu falar naquela pessoa que diz assim, nossa, ela tem uma presença marcante, ela tem uma presença que domina o ambiente? São pessoas que estão vivendo o presente, elas têm tanto poder pessoal que elas, aonde vão, chamam a atenção. A energia delas domina, porque elas são pessoas com boas energias. Os orientais também buscavam na meditação fazer o autoconhecimento e também sair do excesso de passado e do futuro e estar
no presente. Mas vamos dizer o seguinte, tá, como que funciona o Mindfulness? O que é o Mindfulness? Nada mais é do que práticas de exercícios aonde você vai estar se conectando ao presente. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exercícios para vocês entenderem. Bom, quem trabalha e vai de ônibus ao trabalho, geralmente entra numa rotina tão assim automática que ela está no ponto, olhando o celular, ela pega um ônibus, ela entra no ônibus, se ela conseguir sentar, ela vai voltar a olhar o celular e quando vai ver já chegou no trabalho. Que tal a partir de agora você sair de casa, respirar bem fundo, colocar a coluna ereta, andar na rua e sentir aonde você está pisando, os passos que você está dando. Puxar o ar pelo nariz, segura, conta até 4, solta, contando até 4. Então siga assim, ó, puxa o ar. Solta, segura o ar. Solta o ar, conta até 4. E depois segura mais o ar até quando. Então você vai fazendo uma respiração quádrupla. Sempre fazendo 4 para puxar o ar, segura em 4, solta em 4 e prende em 4 antes de se respirar. E vai fazendo isso, enquanto você faz, sente o ar descendo, sente o ar preso. Enquanto isso, olha o prédio, olha o outro prédio. Não preste atenção a ponto de ficar, nossa, é cinza, eu não gosto de cinza. Não julgue, apenas olhe, veja. Se passar um passarinho, olhe aquele pássaro. Sinta se está chovendo, sinta se está com nuvens, sinta se tem sol. Passe pelas pessoas, olhe os olhos das pessoas. Não que um doido assim, mas olhe os olhos, veja as pessoas. E vai no ônibus, senta no ônibus, vê como está o conforto. Procure olhar, procure sentir, se conecta. Quando a mente começar, eu tenho que pagar a conta, você volta ao presente. Que chato, eu tenho que fazer. Não, volta ao presente. Volta ao presente. Carinhosamente você se coloca. Um outro exemplo, eu vou comer um chocolate. Então, em vez de ficar comendo um chocolate igual muita gente faz, pega um quadradinho, olha para ele, veja a cor, sinta o cheiro, põe na boca, fecha os olhos e sinta ele na boca, se derretendo, descendo e fazendo parte de você. Quando você fizer isso, você vai, cada gominho comendo dessa forma, você está meditando. Isso é uma meditação, porque você está dando atenção ao chocolate e não ao boleto bancário, e não ao vizinho que te xingou, compreende? Além disso, você vai perceber que quando você comer o chocolate dessa forma, você vai comer menos do que você comeria sem prestar atenção. Isso quer dizer que você fica menos obeso e menos doente e gasta menos. Faça isso todo dia, com chocolate, com o lanche, com o almoço. Olha o almoço, come, mastiga. Quando alguém for falar com você, olhe nos olhos dessa pessoa. E não fique julgando, deixe a pessoa falar. Preste muita atenção no que está sendo falado. Quando ela acabar de falar, aí você vai, respira e fala. Uma das técnicas muito utilizadas no Mindfulness é você se colocar no lugar da pessoa. Quando a mente automática ouve algo, ela já quer responder antes de acabar de ouvir. Ouça tudo que ela tem para dizer. Se você entendeu que algo te ofendeu, respire, olhe para a pessoa e se ponha no lugar dela. Será que ela quis te ofender realmente? O que ela ganharia te ofendendo? E isso é TCC, tá? Psicologia, unido ao Mindfulness. Pense, analise e só então você responda. Quando você vai escrever um e-mail, se você está nervoso, escreva tudo que você quer escrever. Lê depois em voz alta. Se você acha que aquilo é ofensivo, apague tudo. Você vai ver que fazendo essas pequenas atitudes, você vai evitar brigas, você vai evitar desentendimentos, tá? Ao andar até o trabalho, se concentrando em você, você vai ficar com menos ansiedade, menos raiva. Se você tiver uma fila de banco, por exemplo, uma fila de algum lugar, em vez de ficar olhando o celular ou ficar reclamando, preste atenção nos seus pensamentos.
Veja o que você está pensando. Se você vê algo te chateando, pense por que eu estou pensando isso. Vai embora, deixa e se concentre sempre com uma luz azul descendo sobre você. Aprecie as pessoas, ouça que as pessoas estão conversando. Às vezes você se diverte com a quantidade de coisas que as pessoas falam, até interessantes, próximo de você. Você está se conectando ao universo. Então a prática do Mindfulness é, por exemplo, lavar uma louça. Gente, as pessoas detestam lavar louça. Eu, por exemplo, quando vou lavar, eu pego um prato, eu esfrego bem, eu olho para ele, eu ponho na água, eu sinto a água lavando e eu vou me sentindo limpo junto com a louça. E aí você começa a ser grato, você começa a ser atencioso, então você começa a fluir. Quando eu acordo de manhã e minha cabeça começa, eu tenho que fazer, eu tenho que escrever, eu tenho que gravar, eu tenho que isso, eu falo, eu não tenho que nada. E eu deixo o meu corpo me dizer o que ele quer. Às vezes me vem assim, sede, eu vou lá tomar água. Aí eu quero ir no banheiro, então eu vou no banheiro. Aí eu quero ler uma revista em quadrinhos. Tudo bem, eu arrumo meu tempinho para ler um pouquinho, pode ser uma página, 2, 3 de revista em quadrinho. Aí eu vou lá trabalhar. Estou trabalhando, passo uma hora, eu levanto, eu faço um alongamento, ando pelo ambiente, depois eu volto, sento, continuo trabalhando. Aí deu mais uma meia hora, começou a cansar, eu levanto rapidamente, tomo um café, mas aquele café, presta atenção no sabor, deixando o aroma me influenciar, sentindo aquele café me energizando, aí eu volto a trabalhar. Enquanto estou escrevendo e estou trabalhando, eu não estou pensando na conta, eu não estou pensando no próximo objetivo. Eu tenho uma agenda com aquilo que eu vou fazer. E se por algum motivo no dia não deu para fazer uma ou duas partes de alguma coisa, eu apago a lápis, porque eu escrevo tudo a lápis, eu apago e marco no dia seguinte como metas do dia. Se eu não falo com a minha cabeça, eu vou fazer todas as metas, porque eu sei que cada dia é um dia. Tem dias que eu faço tudo o que tem que fazer e adianto outros dias. E tem dias que minha produtividade é muito baixa. Eu não deixo que minha mente comece a me julgar. Por quê? Eu vou me conectando ao presente. Eu vou me conectando a mim. Então, quando eu começo a ficar ansioso, eu começo a respirar. Até me acalmar. Quando é possível, eu vou, pego meu zafu, vou até a sacada, sento e fico 5, 10, 15 minutos meditando. Ah, mas professor, eu trabalho numa empresa. Tudo bem, eu também já trabalhei em empresa. Eu vou até o banheiro, eu tenho uma pausa de banheiro, todo mundo tem, e vou lá, em vez de levar um celular ou uma revista, eu sento no vaso com ele tampado, tranco a porta, fecho os olhos com as palmas da mão viradas para cima, se for de dia, ou para baixo, se for à noite, com os dois pés colocados no chão perpendiculares, com as mãos em cima dos joelhos, pausadas levemente, e começo a respiro pelo nariz e solto. E deixo meus pensamentos passarem. Imagino que tem um rio na minha frente e que os pensamentos estão vindo e estão indo para o rio e indo embora. Eles vão para o rio e vão embora. Vão para o rio e vão embora. E não fico com nenhum pensamento. Quando vai ver, eu me livro da ansiedade, me livro da depressão que está vindo, daquele excesso de informações, volto ao trabalho com um sorriso e continuo trabalhando. Vocês compreenderam, gente? Então a meditação pode ser feita no banheiro, pode ser feita dirigindo, porque eu estou dirigindo, eu presto atenção no volante, sinto a marcha, sinto o pé no freio, no acelerador, presto muita atenção no caminho, não fico pensando nas bobagens, eu vou focando, ah, essa aqui é rua tal, nossa, aquela loja é nova, que legal, mas tudo rápido, sem deixar que informações fiquem se acumulando, eu vou vivendo o momento. Existem, gente, milhares e milhares de práticas que você pode fazer com Mindfulness. O importante é que o Mindfulness é atenção plena. Enquanto que no xamanismo, o similar ao Mindfulness no xamanismo é o estado de presença, é estar presente. Estar no presente, o Mindfulness é atenção plena. Não só eu saio do futuro e do passado
Eu fico ancorado no presente, mas com atenção plena. Atenção plena. Isso quer dizer o seguinte: enquanto muita gente faz no automático um bolo e muitas vezes erra, ou queima, ou se machuca e se queima, eu vou fazer um bolo tão atento que cada ovo que eu for quebrar, eu vou olhar para ele, eu vou fazendo, sentindo, só então eu vou para a próxima etapa. Então eu não faço correndo, ovo, leite, farinha, que nem muita gente faz. Lógico, as pessoas priorizam o fazer, a pressa, e etc e tal. Mas se eu estou fazendo um bolo em casa, para o meu prazer, para a minha degustação, para a minha família, com amor, para que eu vou fazer com pressa? Eu faço aquele momento, um momento de meditação. Então eu vou quebrar o ovo, eu vou medir o leite, eu vou colocar dentro da vasilha, eu vou mexer, sabe, sem pensar nada, só sentindo a textura, coloco no forno e marco um timer. Daí nesse momento eu vejo o que eu vou fazer depois, eu vou fluindo. Dá uma vontade, poxa, precisa lavar uma roupa, vou lavar roupa, tá? Eu trabalho em casa e também ajudo em casa, então eu estou escrevendo, eu estou gravando, de repente dá vontade de cozinhar, eu preciso ajudar em casa, eu vou cozinhar, daí eu vou lavar uma louça, fazer alguma coisa, tudo fluindo, como se eu fosse alguém que está dentro de um rio, sendo levado pelo rio. E minha produtividade acaba sendo muito maior do que as pessoas que estão naquele fazer, tá? Lembrando que quantidade não é igual a qualidade. Nós vivemos num mundo em que priorizam muita quantidade e querem qualidade, só que muita quantidade não dá para ter qualidade. Eu aprendi a priorizar a qualidade e não a quantidade. Então eu faço qualidade e a quantidade acaba indo. Quanto mais qualidade, mais a quantidade vai sendo proporcional à qualidade. Agora, muita quantidade, excesso de ansiedade e a qualidade não é boa. Tá bom, gente? Então eu espero ter ajudado vocês aqui com essa com esse pequeno colóquio sobre Mindfulness. Aguardo vocês no 40º programa Desperte Sua Mente. Gostou? Compartilha o canal, assina o canal, compartilhe os vídeos. E, gente, visite o site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço a todos, um grande arro e até a próxima.